Gente, vamos orar, agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui. Pai querido, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E colocamos diante de ti, Senhor, nessa manhã as nossas preocupações, ansiedades, e te colocamos, Senhor, aqui nessa manhã, como aquele que pode fazer a diferença nessa caminhada. Te pedimos, Espírito Santo, concede o teu discernimento, a tua sabedoria, concede-nos, Senhor, clareza para compreendermos exatamente aquilo que é teu propósito para nós. Em nome de Jesus nós colocamos todas essas coisas diante de ti, te agradecendo, Senhor. Amém e amém. Abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 6. Gente, abra comigo em Deuteronômio 6. Eu quero andar com você para caminharmos na seguinte direção, como a gente tinha falado no domingo passado. A gente, quando fala de discipulado, a gente normalmente se fixa no discipulado presente no Novo Testamento. Mas essa ideia de discípulo, de discipulado, de discipular, no sentido que nós conversamos no domingo passado, no sentido de que o discipulado é um caminhar junto, um andar junto, ele está presente também no Antigo Testamento, não é somente no Novo Testamento. E eu quero andar com você hoje para que a gente veja alguns trechos em que essa ideia ela está bem presente, certo? O primeiro texto que eu quero abordar contigo é esse que nós já lemos no domingo passado, que está em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio 6, só um instante. No versículo 6 e 7, o texto diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja, o que a gente está dizendo, o que a gente leu aqui, o que o Senhor está nos dizendo aqui, é que as palavras dele, as palavras da lei, né, porque aqui a ideia é a lei seria a Torá, o Pentateuco, tá? Para nós o Pentateuco, isso deveria ser objeto de ensino o tempo inteiro. Então, se você compreende, assim como eu, que esse ensinar, ele começa, como a gente falou no domingo no encontro passado, não no domingo passado, há 2 domingos atrás, porque o domingo passado foi aula em classe única. Mas se você atentou bem para o que a gente conversou no domingo retrasado, o discipulado ele começa em casa. Em casa de que maneira? No ensino cotidiano da palavra, na aproximação com o texto, na vivência de oração, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, né? E olha, gente,
isso é tão vivo, tão rico para o povo judeu até os dias de hoje, que eles guardam as suas festas, as datas do seu calendário. O judeu, ele até hoje, ele guarda o seu Shabat, o seu sábado, onde na sinagoga ou nos lugares de reunião eles leem a Torá, estudam a Torá. Eles têm um cronograma disciplinado de leitura da Torá durante um ano. Gente, eu estou trazendo isso à memória com relação ao judeu, porque Deuteronômio 6. Porque é o seguinte, essa disciplina é uma disciplina que para nós, muitas vezes, nos falta. Não é só porque, gente, nós, muitas vezes nas nossas igrejas, a gente, deixamos o domingo, a escola dominical, etc, etc. Esqueçamos a pandemia, tá bom? Faz de conta que há 2 anos nós não vivemos pandemia e tudo mais. Em tempos passados, anteriores à pandemia, nós já tínhamos o problema de não termos a frequência necessária à escola dominical. E mais, nós temos ainda uma dificuldade de fazer com que os irmãos, as irmãs, os membros da igreja, e aqui eu me refiro à igreja metodista em particular, eles compreendam que essa disciplina ela não foi abolida. Nós precisamos vir à escola dominical, precisamos estudar a palavra, a Bíblia, não somente na escola dominical, mas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ter contato com o texto. Porque, gente, há uma questão muito séria hoje, gente, que diz respeito à nossa absoluta falta de disciplina para com essas coisas. E olha, pare para pensar comigo. Eu e você temos disciplina para muitas coisas. Disciplina para comer, tomar banho, dormir, fazer as nossas tarefas, as nossas atividades, enfim. Fazemos tudo o que nós precisamos fazer. E aí, quando a gente se refere à leitura do texto, quando a gente se refere à oração, quando a gente se refere a estar junto com irmãos e irmãs, enfim, vivenciar os meios de graça. Eu já falei aqui um tempo o que seriam os meios de graça. Eu falo de novo em 30 segundinhos. Meio de graça é tudo aquilo que de alguma maneira você e eu podemos fazer para que a presença do Senhor se aproxime de nós. Isso é meio de graça. Então, ler a palavra é meio de graça? É. Oração é meio de graça? É. Estar junto com irmãos e irmãs é meio de graça? É. Adorar, louvar ao Senhor em adoração é meio de graça? É. Participar de culto? É. Hoje é domingo de ceia, primeiro domingo de outubro. A ceia é meio de graça? É. Então, todas as coisas que de alguma maneira eu posso fazer para que o Senhor se aproxime, é meio de graça. E quando Ele se aproxima, Ele graciosamente, Ele me brinda com a sua presença, com a sua ministração e me ensina coisas novas. Além do mais, há uma outra questão também, gente, muito importante que a gente compreenda. A presença do Senhor, ela nos descansa. É como está lá no Salmo 23. É um salmo de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me, né, a caminhos das águas tranquilas, leva-me a lugares tranquilos. E esse trecho, refrigera a minha alma, é algo que para mim e para você está muito presente. Hoje, gente, pelo tamanho de encargos que todos nós temos, quando a gente para simplesmente meditar, é algo que um escritor, certa vez, ele tem um livrinho muito bacana do Foster, ele diz, num livro chamado Celebração da Disciplina, existe uma disciplina muito bacana chamada solitude. Solitude é estar sozinho sem estar em solidão. E a solitude é um momento em que eu e você, sozinhos,
conversamos com Deus e meditamos nas coisas dele. E aí, como eu estava dizendo, nesses momentos em que na nossa disciplina, na nossa rotina diária, indisciplinada por muitas vezes, indisciplinada com as coisas de Bíblia, oração, indisciplinada para isso. Mas quando a gente para falar com Deus e, enfim, meditar em algumas coisas, é como se a gente estivesse dando uma espécie da parada do digitador em solitude. O que é a parada do digitador em solitude? Todo digitador, ele tem que digitar 50 minutos e parar 10. 50 minutos e parar 10. O 10 é justamente para ele, enfim, parecer. Quando eu paro durante o dia para, enfim, conversar com o Senhor, é um momento que eu tenho para literalmente esparecer. Gente, eu estava falando do judeu ainda há pouco, muitos judeus, até hoje, eles param ao longo do dia para fazer as suas orações. Então, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, na viração do dia, eles param, literalmente. Por que eles param? Eles param porque é disciplina, sim, mas eles param justamente porque é esse momento da gente respirar um pouco. E veja, gente, ao longo dessa semana, eu ouvi uma expressão que me incomodou um pouco, porque às vezes ela acaba sendo uma falácia, mas eu vou explicar. Alguém disse que nós, evangélicos, usamos a nossa fé muitas vezes para nos alienarmos. Usamos a nossa fé para fazer com que as pessoas esqueçam dos seus problemas, esqueçam das suas lutas cotidianas, enfim, e abstraia do mundo, né? E aí, na medida que a pessoa abstrai do mundo, ela para de pensar sobre a sua condição. E aí, nesse argumento, alguém dizendo que, nesse sentido, a gente está sendo, nós estamos sendo uma espécie de agentes da propagação de injustiças. Porque, na medida em que a gente usa a fé para alienar as pessoas, nós estamos fazendo com que elas permaneçam na sua condição e, enfim. Aquilo, de certa maneira, incomoda, porque quando você para pensar em determinadas teologias, e aqui eu de novo volto a baila com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um problema. Por quê? Você é filho do rei, você tem que ter prosperidade financeira e tal, e todas as outras coisas, as vicissitudes da vida, as dificuldades do dia a dia, os problemas, as doenças, enfim, os problemas que nós temos, todos nós temos problemas, a nossa humanidade, tudo isso é como se a gente colocasse debaixo do tapete e não existisse. E só valem os supercrentes, que são os reis, vieram para governar, eu nasci para ser cabeça e não cauda, e por aí vai. Esse tipo de teologia realmente é problemática, porque de fato aliena a pessoa com relação à real situação dela e faz com que ela acredite num escambo, num mercantilismo divino, onde eu dou a minha oferta e em contrapartida algo de extraordinário vai acontecer, que de repente a minha conta bancária vai estar cheia de novo. Nesse sentido, eu dou razão. Mas a Bíblia, ela não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina outra coisa. A Bíblia, ela está recheada de mensagens, por exemplo, até mesmo no livro de Provérbios, na própria Torá, no Pentateuco, onde eu preciso abrir a boca em favor do mudo, eu preciso lutar pela justiça em prol dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. A Torá, inclusive, traz leis humanitárias. A Torá, inclusive, traz coisas que se nós fôssemos colocar hoje, seriam coisas de MST, dos esquerdistas mais extremistas, porque é um negócio de louco.
A Torá, por exemplo, traz a lei do jubileu, o ano do jubileu, onde todas as terras elas voltam para os antigos donos, evitando que os latifúndios eles cresçam. Existem outro tipo de fala, por exemplo, em Provérbios, que diz que você não pode ficar juntando terra com terra para fazer grandes latifúndios e tudo mais. Jesus mesmo foi um que bateu forte na questão dos ricos. Então, voltando ao que eu estava dizendo, na medida em que eu me lanço nessa disciplina de leitura, oração, separar tempo para estar junto com pessoas, eu não estou me alienando, eu estou vivenciando a minha fé, porque eu creio. Uma coisa é você crer no divino, crer que há um Deus, crer em Jesus, isso não invalida a luta pela justiça, pelo reino de Deus e por aí vai. Percebem? É como Paulo em determinado momento diz, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Então nós podemos vivenciar, desfrutar daquilo que a experiência de fé me proporciona, nos proporciona, sem nos alienarmos do mundo. As coisas elas não são auto-excludentes. Estão percebendo? Por isso, se alguém levantar essa argumentação para você, dizendo que, então quer dizer que você vai lá rezar, você vai lá orar, e você vai esquecer do mundo, esquecer das coisas da vida. Bom, você ora, você reza, você eleva a tua prece, porque eu e você cremos que é assim que a gente já chega a Deus. E o Senhor, porque nós não somos simplesmente nós não somos simplesmente gente que está por aí, transeuntes pela vida, um corpo que vai se acabar daqui a pouquinho e acabou. Não, nós somos um espírito dado por Deus, que habita, temos uma alma e habitamos num corpo. Então esse espírito ele precisa ser nutrido, porque nós somos seres espirituais, é isso que nós cremos. Na medida em que nós somos seres espirituais, precisamos também ter as nossas tarefas espirituais. E o discipulado se insere nisso, como se fosse uma tarefa espiritual, onde a gente aprende a palavra e vive intensamente aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abra comigo, para que você compreenda e veja como o próprio povo judeu. Abra comigo em Oséias, no capítulo 4, verso 6. Oséias 4, 6. O próprio povo judeu viveu o drama de ter abandonado essa disciplina. Veja o que diz o profeta. Oséias 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o quê? O conhecimento. Porque aí ele fala em parte quem são os culpados. Porque olha, os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Então o Senhor vai rejeitar os sacerdotes, porque eles se esqueceram da lei. Então eu também esquecerei de quem? Dos sacerdotes? Olha o texto. Quando nós não vivenciamos o discipulado, quando nós não vivenciamos o ensino, quando nós não vivenciamos o aprendizado da palavra, quem vai sofrer isso? A geração seguinte. Gente, isso é ou não é verdade? Infelizmente. Quando nós não vivenciamos isso em profundidade, quem vai sofrer? A geração seguinte. Me lembra muito, você já deve ter ouvido isso. Você ouviu aquela frase assim, avô mercador, pai cavaleiro, neto mendigo. Alguém já ouviu essa frase? Porque isso é muito sintomático. Se eu e você abandonamos, nós podemos ser os heróis, as heroínas da fé. Mas se a gente não faz com que o nosso filho, os nossos filhos, a geração seguinte,
permaneça nessa caminhada, essa geração seguinte e as gerações seguintes, elas vão se perder. Basta nós olharmos a nossa sociedade hoje. Você que é professora, o que você está vendo na tua escola? Você que é professora, você que está atendendo lá a sua criançadinha lá para fazer, eles obedecem a alguém? Esquece, nega, esquece. Então, quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos relembrando palavras do próprio profeta Oséias. Olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. E como é que a gente faz para não perecer por falta de conhecimento? Simples. Voltemos àquilo que um outro profeta diz, as veredas antigas. Por isso o discipulado, ele é tão importante. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, em 2 de Crônicas. Deixa eu só concluir aqui, ver qual é o melhor. Qual é o melhor trecho? Desculpa, 2 de Reis, no capítulo 2. 2 de Reis, capítulo 2. No verso 3, 2 de Reis 2, 3. Aqui há uma referência aos discípulos dos profetas. Estava todo mundo na expectativa, porque Elias havia, por certo, uma expectativa naqueles dias de que Elias, o Senhor ia tomar Elias. E como os caras eram profeta e discípulo do profeta, o Senhor deve ter dito para eles, vou levantar Elias, vou levar Elias. E olha o que o texto diz. Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, falando com Eliseu, elevando-o por sobre a sua cabeça? Aí Eliseu disse, eu sei. Ninguém sabia como isso ia acontecer, mas o que me chama a atenção aqui é que eram discípulos dos profetas. Aí como é que alguém vira e fala para você que não tem discipulado no Antigo Testamento? Isso é invenção do fulano de tal lá de Manaus, de célula tal, vocês agora estão falando. Não, discipulado é uma coisa que está presente na Bíblia. Discípulo, como a gente falou há 15 dias atrás, é aquele que aprende de alguém. E aqui o que você vê é alguém ou um grupo aprendendo, discípulos dos profetas, gente que aprende de profeta. Discípulo de profeta, profetinho, sei lá como é que fala isso. É muito interessante esse texto, porque quando Elias ele é levado ao céu e Eliseu vamos dizer assim, o discípulo de Elias, aquele que ia levar adiante, o que Eliseu queria? Olhe capítulo 2, verso 9. O que Eliseu queria? Eu quero a herança desse espírito aí, mas eu quero em porção dobrada. Eu quero isso que você tem, mas eu quero em dobro. O cara não queria pouco, né? E é interessante que o texto fala depois, que quando ele é tomado, só isso aqui já é um negócio, é cena de filme hollywoodiano, carro de fogo, cavalos de fogo, o cara sendo levado. Eu já tinha, eu acho que a minha fralda, se eu tivesse de fraldão, a minha fralda já estava toda cheia. Você imagina? E aí, interessante que o que cai de Elias é o manto. E com o manto, Eliseu fere as águas do rio. E olha aqui, olha o texto, versículo 14.
Se já não bastasse carros de fogo, cavalos de fogo, Elias tomado, o manto cai, Eliseu pega o manto. Com esse manto ele fere, ele dá uma mantada lá, nas águas do rio. E as águas do rio dividem. Maluco, se fosse no meu bairro eu ia dizer, cara, você fumou um paralelepípedo de crack, meu. Mas está na Bíblia. Por isso que a gente está dizendo que a vivência do discipulado nos ensina coisas novas. E nos permite vivenciar também aqueles meios de graça, vivenciar realmente a experiência do êxtase, do místico e tudo mais. Não que a gente permaneça lá, mas a gente precisa vivenciar isso também, porque nós somos seres espirituais. Estão acompanhando meu raciocínio até agora? Ok. Pegue aí outro trecho, só um instante. Agora sim, em 2 de Crônicas, deixa eu só confirmar aqui. Segunda de Crônicas, no capítulo 15, no verso 3, 2 de Crônicas 15, 3, eu quero que você veja aí um drama que o povo viveu. Em 2 de Crônicas 15, 3, há uma palavra de um profeta para o rei Asa, e nessa palavra ele diz que Israel esteve por muito, verso 3, sem o Senhor e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Olha, era um drama não ter quem ensine. E aqui, gente, a gente precisa dizer o seguinte: se nós queremos famílias fortes, igrejas fortes, nós precisamos focar o discipulado e ensino. Continue comigo ainda em 2 de Crônicas. No capítulo 17, no verso 7, 2 de Crônicas 17, 7, você vai ver que o filho de Asa, Josafá, continuou a trabalhar nos caminhos do pai, e ele manda príncipes, versículo 7, para ensinarem nas cidades. Versículo 8, também envia levitas e também envia sacerdotes. Verso 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei, e percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Percebem? Então, o que você depreende aqui? Eles ensinavam. Isso é importante. Discipulado, gente, é ensino. Eu quero que você agora acompanhe comigo e viaje comigo em Mateus, no capítulo 28, o último capítulo, Mateus 28. Mateus 28, irmãos e irmãs, ele fala que no versículo 19, portanto, o que? Fazei discípulos. O
que Jesus está querendo que a gente faça? Discípulos. Versículo 19 ainda diz, ensinando-os. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Irmão, irmã, essa palavra de Jesus, ela se irmana com aquilo que está... Carlos Brito, obrigado. Pastor Elcio, o Carlos Brito está mandando um abração para o senhor. Sinta-se abraçado. Essa palavra de Mateus 28, 19 e 20, ela se irmana com aquilo que está em Deuteronômio 6. Ensinar, ensinar, ensinar e ensinar. Aí eu te pergunto, a igreja está começando, beleza, tudo lindo, tudo é maravilhoso. Só que, abra comigo em Atos dos Apóstolos, Atos 2, versículo 41, e respondam para mim, a primeira pregação de Pedro, Atos 2, 41, ela permite que se agreguem à fé quantas pessoas? 10, 50, 100, 3.000 em Jerusalém. Aí eu tenho um problema, raciocine comigo. Todas as igrejas hoje que nós conhecemos, elas têm o que a gente chama de limite de pastoreio. Assim como eu e você, temos um limite de, vamos dizer assim, de acompanhamento. Nós temos um limite de acompanhamento de pessoas. Você no seu grupo, nos seus grupos de WhatsApp, por exemplo, você não consegue acompanhar mais do que 100, talvez 120, talvez 150 pessoas ao mesmo tempo. Você não consegue. Ninguém consegue. Ainda que você tentasse fazer isso, você não ia conseguir dar atenção devida e com qualidade a todas essas 100, 110, 120, 150 pessoas. Então existe um limite de apacentamento. Hoje nas igrejas existe um limite de apacentamento. Os pastores, pastoras não conseguem apacentar mais do que 150 ovelhas com qualidade ao mesmo tempo. Não dá. Eu digo mais, gente, nós mesmos... nós temos dificuldade de lidarmos, de acompanharmos os nossos amigos e amigas. A gente não consegue dar a mesma atenção para todo mundo. Parentes, você consegue dar atenção para todos os parentes? Não consegue. Aí os caras aqui colocaram para dentro da fé cristã 3.000. Eram quantos discípulos? Quantos apóstolos nesse momento aqui? Quantos? 12. Judas morreu e Matias entrou no lugar, então tinha 12. Se ficasse 3.000 dividido por 12, dava quanto para cada um? Alguém faz a conta para mim? 3.000 dividido por 12? Quanto deu? Ó, 250 para cada um. Se fosse fazer um grupo, seria um grupo de 250 para cada apóstolo. Só que a comunidade lá era de apenas os 12. Versículo 15 do capítulo 1 de Atos, abra comigo. Atos 1:15. Quantas pessoas estavam reunidas naquela primeira assembleia lá no cenáculo, na casa? Cento e 20. Então vamos refazer a conta. 3.000 por 120 dá quanto? Ajuda aí. 3.000 por 120. Já vai melhorar. 3.000 por 120.
25, já melhorou. Ainda assim, se a gente fosse pensar num grupo pequeno, 25 cabeça, imagina se fosse hoje, 6 num grupo de mulheres e 25 mulheres. Dá para as 25 falar? Não vou fazer aquela piada de machista, porque senão as feministas vão me pegar aqui. Né? Pô, ninguém vai perguntar qual é a piada, né? Não vou nem falar. Mas é isso. A questão é que ainda assim era muita gente. Como é que fazia, gente? Como é que fazia? Eles faziam as reuniões nas casas. Sempre nas casas. Veja Atos no capítulo 8, verso 3. Atos 8, 3. Atos 8, 3. Você vai ver que quando Saulo, né, antes do encontro com Cristo, ele perseguia a igreja, qual era a estratégia que ele usava para pegar essas pessoas? Veja aí, Atos 8, 3. Qual era a estratégia? Ele ia onde? Atos 8, 3. Pelas casas. Então a estratégia de Saulo, quando inimigo da igreja, era pegar ou derrubar a casa. Vocês lembram quando há uns dias atrás a gente falou que casa, por baixo do texto, é o mesmo vocábulo é o oikos, que é uma unidade, porque a casa naquele tempo não era somente a casa, prédio, mas era a ideia da família ampliada, do que você fazia. Então o que você fazia também era uma extensão da tua casa, os eventuais empregados, essa era a sua casa. Interessante, gente, que não sei se você sabe, mas a palavra economia, ela tem a mesma raiz grega, que vem de oikos, é o oikos, mas é o oikúmene, que seria também uma palavra também parecida com comunhão. Por isso que Paulo, ele ia na casa, porque você quer derrubar alguém na fé, derruba a casa dele. Aí eu vou ser mais direto. Quer derrubar uma casa? Derruba o casamento. Vocês estão entendendo hoje como as estratégias elas são muito mais engenhosas e pesadas do que a gente imagina? Porque não é simplesmente um mundo volátil, secularizado. Não. É uma ideia engendrada de bater na casa, na família, porque aí você desestabiliza toda uma geração e as gerações seguintes. Aí quando a gente fala de discipulado, nós estamos falando de uma estratégia, que pode, vamos dizer assim, estancar essa sangria. Então, por isso que naquele tempo, quando Paulo ainda era inimigo da igreja, o que ele ia? Ele ia nas casas. Olha ainda na Bíblia, Atos capítulo 10, verso 24. Atos 10, 24. Aqui há uma referência. Pedro, ele vai a uma cidade chamada Cesareia para falar a casa, né, a família de Cornélio. E quem estava esperando lá? Cornélio, parentes e todos os amigos. Olha o texto. Todos os amigos, todo mundo que ele conhecia. Só os íntimos. Ou seja, aqui a estratégia é a mesma, a casa.
Por isso que, gente, discipulado é para acontecer na casa. E quando a gente fala casa, tudo bem, casa, né? Mas eu estou dizendo, o teu grupo mais coeso, mais, sabe, o mais juntinho de você. Quando a gente for falar no domingo que vem sobre os modelos, porque existem vários modelos de discipulado. Existe um modelo que é esse modelo de intimidade, que você só vai colocar no teu grupo aqueles que realmente você confia. Você não vai colocar qualquer um, então você não vai falar, você não vai pôr no grupo, porque você não vai querer falar sobre as suas vísceras, as suas entranhas, enfim, você não vai falar do teu útero para alguém que você não conhece. Então existe um modelo de discipulado para isso. A gente vai falar sobre vários modelos no domingo que vem, por isso que você que está aí, não deixe de acompanhar no domingo que vem, que a gente vai falar especificamente sobre modelos, tá? Modelos. Mas aqui o que eu estou dizendo, a ideia do evangelho ser expandido por grupos de discipulado nas casas estava presente na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Vá comigo, Atos no capítulo 12, verso 12. Atos 12, 12. Atos 12, 12. Quando Pedro foi livre da prisão, no verso 12 diz que ele resolveu ir a uma casa. E nessa casa as pessoas estavam fazendo o quê? Elas estavam congregadas e oravam. Percebem? Na casa de quem? Na casa de Maria, não é isso? Na casa de Maria. Então, gente, discipulado acontece na casa. Isso é fundamental para que a gente compreenda. E aqui deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teria esse desprendimento, vocês do Google, vocês do Face, vocês teriam esse desprendimento para abrir casa, a sua casa, para um grupo de discipulado? Como é que vocês veem isso? Muitos de nós hoje, com a nosso estilo de vida muito, como é que eu diria? Eu não quero, assim, discreto, reservado, mas às vezes individualista, tal. Se abrir a casa para alguém já é uma quebra de padrão, já é uma quebra de paradigma, né? Isso é uma coisa que é uma pergunta que eu deixo para vocês. Pensem nisso. Mas é algo que a igreja primitiva fazia. Abria a sua casa, abria a sua, assim, parte da sua intimidade para que as pessoas se achegassem. Isso é importante no discipulado, porque não é simplesmente uma relação de ensino no sentido de é o ensino frio, da letra fria do texto, mas é no sentido de, olha, à medida que eu abro para você parte da minha intimidade, eu estou disposta a caminhar contigo naquilo que eventualmente você precisar. Isso é uma quebra de paradigma. Por isso, no domingo que vem, quando a gente falar sobre os modelos, é bom que você esteja presente para a gente compreender o seguinte: existem modelos em que essa intimidade ela não é tão aberta. E aí, se você não está preparado para isso ainda, você tem outros modelos que você pode se agregar, né? Isso. É verdade, o Geni. Legal. Verdade. A gente vai falar sobre isso nos modelos. A Geni está dizendo aqui que muitas igrejas trabalham com célula, grupo de crescimento, e usam essa premissa, isso que a gente está falando. Eles compartilham juntos o aprendizado, mas o discipulado ele é individual. A gente vai falar sobre isso,
porque é um modelo. A gente tem que falar sobre esses modelos, para a gente entender o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós vamos fazer. Tá certo? Bom, gente, eu estou me encaminhando para o final, faltam 5 minutos. E o que eu quero lembrar a você, que nós falamos até aqui. O discipulado, ele tem raiz no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel abriu mão de trabalhar o discipulado, o ensino e tudo mais, o povo se perdeu, a ponto do profeta Oséias dizer: olha, o meu povo ele se perde por falta de conhecimento. E quem é que sofria? A geração seguinte. No Antigo Testamento havia a ideia dos discípulos dos profetas, ou seja, eles aprendiam aos pés de alguém. E quando a gente chega no Novo Testamento, a estratégia óbvia, até óbvia, que eles usaram foi fazer o ensino, o ajuntamento em pequenos grupos nas casas. Estratégia Paulo, antes de ser convertido, antes de ter o encontro, ele usava a estratégia de ir e derrubar as casas, porque sabia que derrubando uma casa, ele derrubava muita gente. E a igreja primitiva usava a ideia, a estratégia de discipulado nas casas, porque era uma coisa que de fato funcionava e funciona até hoje, certo? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento aqui. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, e colocamos diante de Ti as nossas dúvidas, questões, ansiedades. Lançamos em Ti, Senhor, as nossas carências e Te pedimos, Pai querido, nos ajuda a caminharmos. Nesse domingo, Senhor, em especial, nós queremos Te pedir pela filha do Franklin, o concurso que ela há de fazer. Te suplicamos, Pai querido, vitória nessa parte. Ajuda, Senhor. Ajuda. Também queremos Te agradecer por todas essas, Senhor, que nos acompanham nessa manhã. Muito em especial a casa do pastor Elcio, reverendo Elcio Mariotto. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida. Obrigado, Senhor, pelo seu testemunho. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Pai, é no nome de Jesus que nós Te suplicamos esse domingo de paz. E queremos, Senhor, que logo mais à noite, ao cearmos, nós queremos ser impactados mais uma vez pela Tua presença. Nos ajuda a caminharmos em discipulado, dentro daquilo que é Teu propósito para nós. E é em nome de Jesus que nessa manhã nós oramos a Ti e Te agradecemos sim, Senhor. Amém e amém. Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, pessoal do Face, o Senhor te abençoe.